Placa de igreja não salva ninguém, mas uma falsa doutrina leva você para o inferno. Não tenha dúvida disso. Você que fica imaginando flores e mais flores dentro dessas igrejas que fala Jesus, Jesus. E por trás está um grande engano, mentiras que parecem verdade. Você tem que parar com essa ideologia, essa visão mentirosa, satânica, você entendeu? E para uma visão bíblica, cristocêntrica. Placa de igreja não salva ninguém, mas bota no teu coração que uma falsa doutrina, o próprio Jesus falou que levará você para o inferno. O próprio Cristo falava, vou te provar. Jesus falou lá em Mateus 24, 24, e virão falsos Cristo, enganarão a muitos, se possível até os eleitos. Farão grandes milagres e prodígios. Jesus está falando que se você morrer na falsa doutrina, você será condenado no fogo do inferno. Placa de igreja não salva ninguém, mas uma falsa doutrina te leva para o inferno. Quer alguns exemplos de uma igreja falsa, mentirosa, enganadora, satânica que prega Jesus? A igreja mundial prega Cristo rico, milionário, só prega dinheiro, teologia da prosperidade. Quer uma igreja, outra igreja falsa? A igreja da campanha, a igreja da fogueira santa, a igreja universal. Prega um evangelho falso, maldito, enganador. E as pessoas falam, placa de igreja não salva, mas doutrina falsa te leva para o inferno. Aprenda isso, coloque isso no seu coração, coloque isso na sua alma e aprenda. Placa de igreja não salva, mas a igreja adventista é uma igreja com a placa de igreja adventista, mas uma igreja que tem uma falsa doutrina que te leva para o inferno, porque a Nossa Senhora da Igreja Católica, a Nossa Senhora da Adventista é Ellen White, e que vai te levar para o inferno com o evangelho falso, maldito, uma doutrina enganadora. Quer outro exemplo de uma igreja, uma placa de igreja que não salva, mas uma igreja satânica, que leva uma doutrina satânica que te leva para o inferno? A CCB, uma igreja mentirosa, com um evangelho falso, um falar de Jesus, uma doutrina de Cristo mentirosa, onde eles ensinam que você não precisa ler a Bíblia, onde eles falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, contém algo de Deus, onde existem tantos fatores de uma igreja seita, uma igreja de demônio, que fica até difícil falar, que é muitas coisas. Outra igreja falsa, mentirosa, que não salva. A igreja não salva, a placa da igreja não salva, a testemunha de Jatobá ou de Jeová. É a igreja falsa, mentirosa, é exclusiva. E vocês ficam com essa ideia, placa de igreja não salva, placa de igreja não salva. Mas a doutrina falsa te leva para o inferno. Aprenda isso, meu irmão. Jesus falou que virão falsos Cristo, enganarão a muitos. Se você morrer enganado, Jesus falou que você será punido de morte eterna. Você que gosta do óleo ungido, da água ungida, penitência, sacrifício, campanha, são coisas de Satanás, coisa do diabo. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou crer nele, acreditar, que é uma prova bíblica. Vai lá em João 3,36, vai lá em João 8,51, João 3,36. Crê no Filho de Deus que tu serás salvo. Crê no Filho de Deus, mas se tu se mantém rebelde, tu serás punido de morte. Quer outro exemplo? O que te salva? Bem-aventurados que lavam os seus pecados no sangue do Cordeiro, porque lhe dá o direito da árvore da vida. Isso que é uma doutrina verdadeira. Não é lavar os seus pecados em óleo, água ungida, não é lavar os seus pecados em cesta básica, não é lavar os seus pecados em batismo mentiroso, não é lavar os seus pecados em dízimo e oferta, é lavar os seus pecados no sangue do Cordeiro. Como que placa de igreja não salva? Placa de igreja não salva, mas uma doutrina falsa, satânica, mentirosa, leva você ao inferno. E as pessoas não conseguem entender e ficam com essa visão mentirosa, enganadora de Satanás. Placa de igreja não salva, mas a doutrina falsa te leva para o inferno. Tem pastores ensinando aí que não pode falar mal de igreja, não. Não pode falar sobre as falsas doutrinas, não. Pastores, meu pastor mesmo falou dentro da igreja que você não pode falar de falsas doutrinas, não pode falar de falsas igrejas. Como é que pode uma coisa dessa falar de falsa?